pessoal, vamos para a aula 241, hidrodinâmica. Hidrodinâmica. Até o momento, até as aulas passadas, nós estávamos estudando hidroestática. O fluido, ou seja, o líquido ou o gás, ficava em repouso. O corpo até poderia se movimentar, mas o líquido, o fluido, ficava em repouso. Agora nós teremos uma situação bem interessante em que o fluido estará em movimento. Tá? Então, a água dentro de canos, por exemplo, o ar que flui ao redor de um carro de Fórmula 1, ao redor de um avião. Então o ar está fluindo agora, tem movimento de ar ou de fluido, pode ser líquido ou gás, ao redor do corpo. Ou não precisa nem ter corpo, pode ter só o fluido em movimento. Ok? Uma das maneiras que a gente tem de representar o fluido em movimento é por essas linhas, chamadas linhas de corrente. Tá? Essas linhas de corrente, elas vão mostrar como é que o fluido está, então, se movimentando. Há movimento, há dinâmica agora do fluido, tá certo? O primeiro conceito que nós temos importante é a vazão. A vazão é definida, é usada a letra Z para vazão, com a quantidade de volume, eu vou botar um Vzão para volume, num determinado intervalo de tempo. O volume, nós sabemos que o que a gente pode usar para volume? Litros, por exemplo, litros, a gente pode usar metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, são unidades de volumes. Agora, se eu precisar de a unidade de volume no sistema internacional, nós teremos que usar o metro cúbico. Tá? Agora, unidade de tempo, ou seja, eu estou verificando numa determinada área quanto que passa de volume, tá? Quantos litros, quantos metros cúbicos, em um determinado tempo. Qual é a unidade de tempo do sistema internacional? Segundo, mas tem outras unidades, poderia ser minuto, podia ser horas, tá? Se eu quero a unidade, então, no sistema internacional de vazão, será uma combinação de quê? A unidade de vazão, metro cúbico por segundo, mas usualmente também pode ser litro por segundo, litro por minuto, ok? Agora, há uma outra maneira de calcular a vazão. Porque o que nós temos aqui? Volume, um delta de volume, porque vai passar uma quantidade de volume aqui, ó, vou simbolizar uma massa de fluido, aqui assim, ó, pensa nessa massa de fluido, ΔV aqui, ó, ΔV, ΔVzão. Essa massa de fluido vai passar daqui para cá. É como se eu tivesse num pedágio e contasse quantos carros por segundo, só que não é carro que está passando, é um volume de fluido. Sabe? Já viu aquelas estatísticas quando tem em pedágio? Ah, agora está passando 60 carros por minuto no posto de pedágio tal, ok? Aqui, ao invés de eu estar fazendo uma contagem então de carros, é uma massa de fluido. Então, nota que há uma outra maneira de calcular, porque esse volume de fluido é essa área da base, ó, essa área da base vezes esse tamanho, na verdade, esse volume ΔV, todo aquele volume ali. Então vou botar certinho, ΔV, todo o volume. Só que essa dimensão aqui é um ΔS ou um ΔX, é um deslocamento. Então, lembrem que se eu tenho aquele cano cilíndrico, eu posso pegar o volume e pegar a área da base vezes o quê? A área da base vezes o deslocamento ΔX. Agora eu pergunto para ti, na física, o que é ΔX? Deslocamento pelo tempo? O que é? Velocidade. Então nós podemos também calcular a vazão Z com a área da secção do tubo vezes, ó, V minúsculo, velocidade. Tá? Então a área vezes a velocidade também me dá a vazão. Vazão, certo? Então nós temos duas maneiras, ou o volume no tempo, quantidade de volume que passa, ou a área da secção do tubo que está passando o fluido, vezes a velocidade do fluido. Aqui vai me dar a vazão também. Unidade do sistema internacional, metro quadrado
vezes metro por segundo, vai sobrar vazão metro cúbico por segundo também. Bom, essa expressão aqui ela é bem interessante para a chamada equação da continuidade. Na equação da continuidade, o que nós teremos? Nós teremos o seguinte, um tubo que ele tem uma área grande, A1, e aqui ó, ele passa, o fluido passa então para uma área menor ou maior. Muda a área aqui de vazão do fluido. O que vai acontecer? Por que a equação da continuidade? Porque, pessoal, apesar de diminuir a quantidade de cano, se num determinado tempo, se em 1 segundo, uma massa fluida andar aqui, ó, tiver um ΔV1 aqui num certo tempo, ΔT, ou seja, se passar 1 litro em 1 segundo, esse 1 litro, nota que não tem como sair fluido, ele vai ter que passar aqui também. Só que nota, como ali o cano é menor, quando tem menos área, o que vai ter que acontecer? O fluido aqui vai ter que andar, aqui ele andou um ΔS, um ΔX1. Aqui, para que a mesma quantidade de fluido passe aqui num tempo e passe lá, porque não está escapando fluido para lugar nenhum. Então se passou 1 litro aqui, tem que passar 1 litro aqui e 1 litro aqui. Ou seja, em qualquer parte da tua tubulação, a vazão será a mesma. Então escreve isso. A vazão, o que vai acontecer? A vazão num local 1 será exatamente igual à vazão no outro local. Então, não interessa se o tubo fica mais grosso ou mais fino. A vazão, a quantidade de litros por segundo numa determinada secção tem que ser a mesma em qualquer parte da tua tubulação. Então a vazão é a mesma. Mas como é que pode a vazão ser a mesma aqui numa parte grossa e numa parte fina? Eu já meio que já dei a dica, olha só. Quando diminui a área, para ter o mesmo volume, tem que se deslocar mais fluido no mesmo tempo. Ou seja, olha aqui como fica mais fácil ó, usando essa expressão. Z igual a A vezes Vzinho, que é a velocidade do fluido. Então, a área 1 vezes a velocidade do fluido 1 terá que ser igual a área 2 vezes a velocidade 2. Ou seja, nós temos uma proporção aqui, ó, quando o produto de duas variáveis é uma constante, quando nós temos uma proporção inversa. Agora, o que vai acontecer aqui? Para diminuir a área e manter a igualdade, obrigatoriamente tem que aumentar a velocidade. Tá? Então, exemplo clássico disso aqui, todo mundo já deve ter feito. Já pegou uma mangueira, está fluindo a água na mangueira, ela tem uma determinada área. O que acontece quando tu põe o dedo e fecha, só deixa um espacinho, um buraquinho assim? A água não sai com mais velocidade? Tá ali, ao diminuir a área para manter a vazão, tem que fazer o quê? Aumentar a velocidade do fluido. Essa é a chamada equação da continuidade, tá? Então, temos dois conceitos importantes. Vazão, quantidade de volume no tempo, ou área vezes a velocidade do fluido. E o segundo conceito importante nessa primeira parte da aula é a equação da continuidade, tá? Que é o quê? Primeiro, a equação da continuidade. A vazão é constante e, em consequência, ao diminuir a área da tubulação tem que aumentar a velocidade. Ao contrário, se aumentar a área tem que diminuir a velocidade do fluido. Nós vamos resolver uns exercícios agora sobre esses dois conceitos para a gente fixar bem aí o conteúdo. Vamos então para o primeiro exemplo usando vazão. Diz assim: a artéria aorta de um adulto tem área de seção transversal da ordem de 3 centímetros quadrados. Então a área de uma artéria de um adulto, 3 centímetros quadrados. O sangue é bombeado pelo coração e passa pela artéria com uma vazão de 90 centímetros cúbicos por segundo. Então 90 centímetros cúbicos por segundo. Essa é a vazão que passa o sangue pelo coração. Item A, qual é a quantidade de sangue que passa pela artéria aorta? Então eu quero saber a quantidade de sangue, eu quero saber com que velocidade passa o sangue pela artéria. Então primeira pergunta, tá?
Com que velocidade? Nós sabemos que a vazão é a área vezes a velocidade. Se a vazão é 90 centímetros cúbicos por segundo e a área é 3 centímetros quadrados, qual será a velocidade? Nota que esse centímetro quadrado corta com um cubo, sobra centímetro. O 3 que está multiplicando passa dividindo, e 90 dividido por 3 nós sabemos, está ali. A velocidade do sangue na aorta é de 30, olha a unidade que sobrou, centímetro por segundo. Está aí o item A pedido. Agora o próximo item diz assim: quanto tempo é necessário para circular pelo coração 1,8 litros de sangue? Então agora tem um volume de sangue, que é 1,8 litros, em centímetros cúbicos, né? Nota que está sendo usado centímetros cúbicos. Cada litro tem 1000 centímetros cúbicos, então 1,8 vezes 10 na 3 centímetros cúbicos, está aqui o volume. Nós sabemos também que a vazão é a quantidade de volume, ΔV, no tempo. Ele pergunta justamente isso, quanto tempo vai demorar para circular essa quantidade de sangue aqui, 1,8 litros. Então, se a vazão é quanto? 90 centímetro cúbico por segundo, vezes, igual, volume, 1,8 vezes 10 na 3 centímetros cúbicos, tá? Sobre ΔT. Tá aí. Então agora, ó, nota que o centímetro cúbico e o centímetro cúbico se simplificam, tá? Esse ΔT que está dividindo vai multiplicando, esse segundo que está dividindo vai multiplicando. 1,8 vezes 10 na 3 é 1.800. Então eu vou ter 90 vezes ΔT igual a 1.800 segundos. Portanto, ΔT é 1.800 segundos sobre 90. Esse zero corta com esse zero. 18 por 9, 2. ΔT dá 20 segundos. Então demora 20 segundos para circular 1,8 litros pelo coração. Bora! Agora nós vamos fazer uma questão da Federal do Pará, que diz assim: considere duas regiões distintas do leito de um rio. Uma larga, com área de seção transversal 200 metros quadrados, e outra estreita, com área de 40 metros quadrados de área. A seção transversal A, a velocidade do rio na região A tem módulo de 1 metro por segundo. De acordo com a equação da continuidade aplicada ao fluxo da água, podemos concluir que a velocidade do rio na região B será de quanto? Bom, a equação da continuidade me diz que a vazão numa parte do rio tem que ser igual à mesma vazão da outra parte do rio. Não tem água sumindo nem sendo criada. Então, uma área 1 do rio vezes uma velocidade de fluxo numa parte tem que ser uma área 2 vezes uma velocidade de fluxo numa outra parte. Ele me diz que a parte A, mais larga, tem 200 metros quadrados. E a velocidade na parte mais larga é 1 metro por segundo. Então, 1 metro por segundo. Aí ele diz assim, tem uma parte que é mais estreita, com 40 metros quadrados. Qual é a velocidade nessa parte mais estreita? Notem que a unidade metro quadrado corta com metro quadrado, vai sobrar em metro por segundo. Esse zero aqui eu posso simplificar com esse zero aqui. E olha aqui, o 4 que está multiplicando V2 passará dividindo. Então eu vou ter 20 metro por segundo, que é a unidade, sobre 4 será a V2. Então a velocidade na parte mais estreita, 20 por 4, 5 metros por segundo. Está aí a questão da Federal do Pará. Beleza? Então, nós na próxima aula teremos a segunda parte, nós falaremos de equação de Bernoulli. Até a próxima aula, aquele